É uma grande satisfação para mim apresentar esses trabalhos aqui para o público do Rio, que é a minha cidade, e o espaço generoso aqui da Biblioteca Nacional possibilitou a inclusão de 70 obras entre óleos e desenhos. Foi muito interessante fazer a seleção dos desenhos mais antigos e de obras que dizem mais respeito a uma fase em que eu pintei muito a figura humana, abordei muito no desenho e na pintura a figura, os interiores, em suma, o mundo visível, o mundo real. E a progressiva transformação que essas cenas, esses interiores, essas figuras foram assumindo ao longo dos anos. Creio que a luz é o protagonista do meu trabalho, é a luz que dita o desenho e as cores, e eu espero que a progressão dessas imagens possa ilustrar ao público a minha intenção. Eu gostaria então de convidar vocês para nós começarmos a ver os trabalhos, a exposição. Eu selecionei desenhos em lápis preto e papel branco, a forma mais simples do desenho, para as vitrines que iniciam a exposição. São desenhos que alguns datam dos anos 70 e eu fiz uma busca em todos os trabalhos para selecionar cerca de 30 que estão nas vitrines no começo da exposição. Vitrines escuras, tem vitrines pretas e cinzas. E isso também foi uma oportunidade muito interessante, porque trabalhos em papel expostos em vitrine ganham muito, porque eles não ficam presos pela moldura e o público pode ver com muito mais interesse o trabalho. Aqui, nessa rotunda escura, justamente eu procurei selecionar já desenhos também desse tipo, mas que já incluíam cor. O pastel oleoso ele tem uma densidade de cor muito forte, muito boa. Então são desenhos de diferentes épocas também, alguns dos anos 70, outros dos anos 80, 90, e procuram também ilustrar, a meu ver, essa busca da figura e do interior no estúdio. Eu procurei justamente até abrir a exposição também para o público com essa obra que é essencialmente sobre a tela em branco, e é muito bonita também a tela em branco, a tela que aguarda o que nós vamos fazer. Eu acho que todos nós artistas temos uma atração pela tela em branco. Nessa parede aqui, então, já se iniciam pinturas. A primeira é a mais antiga, de 1975, e vão confirmando essa temática do estúdio, do ateliê, do mundo interiorizado do ateliê em que o artista trabalha, e que vai se transformando progressivamente em interiores, que são só interiores, que vão sendo passagens para a luz e que, de certa forma, nos levam a esse tema central da exposição, que é a ideia de limites. Os limites de luz e sombra, os limites de entrada e saída de interior para exterior, os limites do reflexo, porque há muito jogo de espelhos, de figuras que se buscam em espelhos e interiores. E esse tema dos limites, a meu ver, esteve sempre presente no meu trabalho, e ele se desdobra na exposição. Procurei fazer essa leitura que permitisse ao público sentir essa progressão dos limites no interior do estúdio para limites mais amplos, que são os limites da natureza, do espaço, dos elementos de água, terra, céu, enfim. Mas sempre tudo isso, o denominador comum é a luz, que é realmente o protagonista do trabalho. Aqui, nessa parte, a meu ver, já há uma transformação
desses interiores que antes eram estritamente ligados ao ateliê, ao estúdio, para interiores que são mais surreais quase. A presença da tela branca, que é um enigma, né, que nós enfrentamos da criação, do que se vai fazer, ela também continua, assim como também alguns objetos do estúdio, as réguas, enfim, são objetos de trabalho que vão tendo uma ressonância nessas obras. E os próprios interiores também vão se tornando mais simbólicos, ou puramente construídos pela cor ou pela luz. E aqui, a meu ver, essa obra aqui já ilustra a transformação do que era a tela em branco no ambiente real, tangível, objetivo do estúdio, para um espaço que já é um pouco onírico, um espaço um pouco de sonho. E nos convida a visitar essa parte da exposição, que é uma outra rotunda, com outras vitrines e uma vitrine mais clara. Essa área toda aqui é um cinza claro, porque eu procurei também agrupar obras que têm a ver também com essa transformação dos interiores em interiores que são geometrizações, alusões ao espaço anterior, algum até mesmo antevendo a abertura do céu. Aqui entramos na grande galeria do espaço cultural, e que é realmente um desafio, porque é uma parede muito longa e muito fácil de se tornar, digamos, repetitiva. Obras como essa, por exemplo, que são peixes na água e que refletem muito a influência da cultura japonesa, por eu ter vivido no Japão 6 anos, o movimento, as cores também chamam para obras que vêm posteriormente. Eu procurei ilustrar isso, inclusive colocando também um desenho preparatório de águas e pedras e de cores e de horizontes, porque esses temas eles vão se interpor e dialogar aqui nesse espaço. Aqui já é um horizonte que sugere, a meu ver, mar, ou horizonte de água também, e céu, mas já com um tratamento que vai sendo retomado e voltando também ao tratamento da realidade visível. Todas essas obras aqui, como elas se sucedem, eu procurei ilustrar essa busca, digamos, da captação de um movimento de água, de mar, para o aqui, que é ainda mais realista, digamos assim, para interpretações que são praticamente de luz e cor. Sem, no entanto, perder, a meu ver, essa sensação da paisagem no sentido da captação da realidade do mundo visível, do espaço aberto, do cosmos mesmo, eu diria. Isso se prolonga aqui nessa parte, segunda parte dessa grande sala, em que eu também procurei colocar esses trabalhos inspirados pelas montanhas dos Himalaias e também aquarelas, mas que também se transformam em paisagens de cor. E o mesmo ocorre aqui na parede em frente. Uma água, um mar, um lago noturno, vai se transformando numa alvorada e que vai ficando progressivamente, digamos, mais abstrata, apesar de que eu acho que
A abstração não é propriamente o caso, porque é um mundo ainda visível. A abstração seria totalmente não objetiva. Eu acho que, mesmo no caso das obras finais como essa, desse horizonte um pouco lunar, de um céu noturno ou uma alvorada. E aqui nessa sala final da exposição, há um prolongamento dessa ideia das paisagens cromáticas, sempre com esse diálogo em que busca trazer também a realidade visível e a criação do espaço, digamos, misterioso e abstrato. E a dispersão das cores. A dispersão quer dizer dispersão e isolamento das cores, as 3 cores básicas. Aquela ideia no final também do ponto de fuga, a meu ver, une ou tenta unir esses trabalhos que foram selecionados para essa exposição aqui no Rio, na Biblioteca Nacional. Um momento muito importante, muito gratificante para mim, por eu estar podendo mostrar esse conjunto de trabalhos no Rio de Janeiro, minha cidade.